Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao canal do Centro Espírita Santo Agostinho Sinal Verde. Meu nome é Darlan e neste vídeo nós vamos refletir em torno da parábola do rico insensato. Desde já, nós agradecemos pelas visualizações, pela atenção de todas as pessoas e pedimos, solicitamos que compartilhem esses vídeos dos nossos irmãos, de nossas irmãs, colaboradores do Centro Espírita Santo Agostinho Sinal Verde. Compartilhe esse vídeo. Vamos colaborar no sentido de divulgar a doutrina espírita, a boa nova trazida por Jesus, desde já há 2000 anos, o Espiritismo, e assim solicitamos também que dê o seu like, ajude-nos a fazer aí a divulgação da doutrina espírita. Bem, a parábola do rico insensato, nós vamos encontrá-la no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Essa parábola, ela tem uma composição, nesse sentido, é importante falar, a beleza da organização dessa parábola está ali estruturada numa introdução e 7 partes. Após a introdução, Jesus ali, Lucas registra o ensinamento do mestre, Jesus apresenta um provérbio, bem logo ali depois da introdução da parábola, que vai apresentar o tema. E lá no encerramento, Jesus então vai nos apresentar outro provérbio. Nós sabemos que se buscarmos Velho Testamento, há lá a coletânea de livros sapienciais. Um deles, o livro de Provérbios. A questão do conhecimento sapiencial é a questão da sabedoria divina. Jesus traz esses temas para dentro dessa parábola. Questão da organização da parábola, nós vamos ver isso. Então, na introdução, nós vamos ver que alguém da multidão pergunta para Jesus: Mestre, dize a meu irmão para dividir a herança comigo. E Jesus, então, vai dizer a ele: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? Aqui já fica um ponto de reflexão e análise a respeito do nosso mestre, que Allan Kardec, lá na pergunta a respeito, qual o espírito mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e modelo, os espíritos respondem: Jesus. E ele não veio para dividir, repartir, ele veio para reconciliar. Há já no início isso. E a apresentação do tema, que é o tema da riqueza. E então a parábola, Lucas registra o primeiro provérbio apresentado pelo mestre. Jesus vai dizer: guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. Então aí, Jesus apresenta esse primeiro provérbio. E lá no livro Provérbios, nós vamos encontrar um salmo de número 49, que vai tratar exatamente desse tema. Jesus está buscando essas lições importantes para os nossos espíritos. E é importante, desde já, alertar a respeito de nós não nos distrairmos na questão da interpretação. Por quê? Emmanuel, no livro Segue-me, publica uma mensagem pela psicografia de Chico Xavier, intitulada Recursos. E ele vai dizer: logo que nós buscamos a compreensão dos textos evangélicos a respeito das riquezas, nós pensamos, voltamos os nossos pensamentos para os nossos irmãos e para as nossas irmãs que estão passando pela experiência da fortuna, da riqueza. Logo de cara, vem isso. E Emmanuel nos orienta para ter muito cuidado a esse respeito. Por quê? Porque nesse sentido,
se nós voltarmos só o pensamento para os afortunados de dinheiro, nós estamos fugindo das nossas obrigações, dos nossos deveres. Por que Emmanuel fala isso? Ele vai explicar. Ele vai explicar e vai dizer que nós temos abundância de bens. Quais? Tempo, dinheiro, o ouro, o corpo físico, a profissão. Agora, se a vida nossa não está na abundância, onde se encontra a vida? E é importante também parar e pensar a respeito do que é a vida. Por quê? Porque a vida não é apenas essa vida física. Nós temos a vida espiritual. Então há essa vida física, que quando nós estamos no corpo, mas a vida prossegue. E quais bens que nós precisamos? É óbvio que aqui nós precisamos dos bens materiais para a nossa sobrevivência. Mas nós temos outros bens. Esse livro é um bem. Esse lápis é um bem. Essa impressora é um bem. Esse quarto é um bem. Esse corpo é um bem. O tempo é o bem. Tempo presente. O que eu faço desses bens? Minha casa é um bem. A cultura, a inteligência é um bem. Então, posso me considerar um homem rico, abundante de bens. Agora, a minha vida não está nos meus bens. Onde estará? Então, Jesus vai contar uma parábola. Ele começa dizendo: a região de certo homem rico produziu abundantemente. E Emmanuel, no livro da Esperança, vai nos instruir, nos dizer a respeito das disponibilidades da natureza. Ele fala do ouro, ele fala da eletricidade, um bem, uma riqueza. Ele fala do magnetismo, todos esses bens que nós possuímos. E logo depois dessa parte, que ele faz ali a introdução da parábola, Jesus, e ele vai dizer que esse homem pergunta para si mesmo: que farei desses bens? Onde recolher os bens? Ou seja, esse homem está com um problema. Ele não tem consciência, ele não tem o senso de uso, o senso do emprego desses bens. Lembrando sempre que é importante estar atento a esse detalhe a respeito dos bens, que Emmanuel nos fala nesse livro, Segue-me, publicado com o título Recurso pela Psicografia de Chico. Se nós pensarmos somente nos irmãos afortunados, nós estamos pensando numa categoria de riqueza, que é o dinheiro. Não é só o dinheiro. É o dinheiro, é o ouro, é a eletricidade, é o tempo presente, é o ar. O ar, olha que bem maravilhoso que nós temos. Esse ar. O dia, o sol, os raios solares que nos vitalizam o corpo. A água é um bem maravilhoso que vai proporcionar ao nosso corpo material. E nós temos esse bem. Como eu emprego esse bem? Como que eu vou empregar esse bem? Então esse homem está diante de um problema como se a parábola estivesse a nos orientar a respeito de que nós, espíritos imperfeitos, temos essa dificuldade. Temos essa falta de sensatez em relação ao emprego dos bens. E ele vai dizer para si mesmo, esse homem: derrubarei os meus celeiros, Importante é prestar atenção nos pronomes possessivos. Por quê? Essa casa é minha? Será que essa casa é minha? Será que no momento da desencarnação o que acontecerá? Vai passar para outras mãos. Vai para os meus filhos. Vou deixar a casa. É meu ou são bens outorgados? Ou será uma concessão divina diante do meu esforço? Então, é preciso pensar nisso, a respeito desses bens, de como nós estamos utilizando. E ele vai dizer: edificarei maiores, recolherei-os ali nos meus celeiros,
os meus frutos. E aí é a questão do armazenamento. E Emmanuel nos fala como estamos agindo, como a nossa alma está realizando esse movimento, centralizando bens. Estou centralizando os meus braços, as minhas mãos, a minha inteligência, visão, audição, tudo isso são bens, riquezas. Eu estou centralizando ou estou distribuindo? Porque Jesus vai nos dizer, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, se eu tenho toda essa abundância de bens, o que eu preciso? Aprender a servir. Colocar esses bens a serviço do próximo. Porque nós sabemos que existem irmãos e irmãs que passam pela dificuldade de ter poucos recursos. E na parábola, esse homem vai conversar com a própria alma e vai dizer para ela, alma, tens muitos bens armazenados, repousa, come e bebe. Pensa na questão do tempo, como bem, uma alma que tem muito tempo, está ali, tem muito dinheiro, tem um corpo sadio, saudável, tem uma profissão maravilhosa, mas pensa no armazenamento, não pensa no emprego devido. Por isso que nesse primeiro provérbio Jesus vai falar, guardai-vos de toda a avareza. E a avareza no sentido da insaciabilidade. Querer ter muitas posses, muitas posses. E o que vai acontecer? Nós vamos ver que esse homem, Deus vai conversar e vai dizer, nesta noite requisitam tua alma. E o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico, no livro Caminho, Verdade e Vida, vai falar a respeito dessa dificuldade que temos a respeito do valor das realizações. E Jesus, então, vai apresentar um segundo provérbio. Ele vai dizer, assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Então, olha, aí, Espírito Emmanuel vai nos falar na obra Fonte Viva, na psicografia de Chico, vai falar a respeito desse movimento que precisamos fazer para si mesmo. E aí nós vamos ver a questão das pessoas indo em busca do poder, indo em busca da fama, entesourando para si mesmo, mas esquecendo ou mesmo tendo uma dificuldade de juízo, uma dificuldade de raciocínio a respeito da utilidade dos bens. Utilidade na construção de valores do bem, que são os valores para Deus. Então ele vai dizer, guardai, lá no primeiro provérbio, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. Ou seja, a nossa vida depende da maneira como nós empregamos os bens. Podemos ter os bens, eles estão aí. Eu posso ter dinheiro, um corpo saudável, e nós temos. Que ele fala assim, um homem rico, pensa bem, volta no tempo, na linha da história, e percebe como era na época, planeta Terra, aqueles períodos, paleolítico, o homem, o ser humano, do Neandertal, do Cro-Magno, pensa nesse período, veio toda a evolução e nós vemos uma humanidade rica de possibilidades. Olha, por exemplo, agora, nós estamos nos reunindo com essa riqueza que é a internet e nos possibilita estar online, fazendo as lives, buscando estudo que a Casa Espírita Santo Agostinho, Sinal Verde, proporciona durante toda a semana. O acolhimento prossegue. Isso é uma riqueza. A internet é uma riqueza. Agora, é um bem. Como eu estou empregando? Eu entro lá para me orientar de forma que eu saiba como agir,
construir valores do bem, porque a vida após a morte vai prosseguir. E que valores que eu vou precisar? Aqui eu preciso dos valores físicos, dos bens, do dinheiro, da casa que possa me abrigar, mas após a vida. Por isso Deus vai dizer nessa parábola que Jesus conta: nesta noite requisitam tua alma. E o que esse homem possui? Deixou de construir os valores do bem. Que Emmanuel vai falar? E aí vai haver a sintonia com os espíritos infelizes. Então, que Jesus, o nosso mestre, possa nos ajudar nesse período que nós vivemos agora, para que esses ensinamentos possam entrar em nossos corações como sementes e brotarem esses frutos que vamos começar a colher com muito trabalho, com muito esforço e dedicação, oferecer esses frutos para os nossos irmãos. Porque se Jesus é guia, se ele é modelo, então nós também não temos toda essa riqueza que nós possuímos. Toda essa riqueza que todos nós temos. Muito cuidado para não interpretar essa parábola somente com os irmãos e com as irmãs. Porque se fala de um insensato, tem muito irmão e muita irmã que tem sensatez com relação aos bens. Seja dinheiro, seja o tempo, corpo, profissão, sabem empregar. E terão aí uma entrada no mundo, prosseguirá vivendo após essa jornada física, de forma a encontrar uma felicidade, um equilíbrio e uma harmonia mais plena. Eu desejo muita paz, muita luz para todos nós, e que Jesus e a espiritualidade superior, nossos espíritos protetores, possam nos ajudar na construção da nossa fé. Muito obrigado, muita paz.